Mas, tipo, não tem nada a ver com o que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte. Eu fiz uma pasta de... Divulgação. Fotos de divulgação, Aí, beleza. Aí eu vou contar detalhes do meu livro aqui. Olha! Aí, beleza. Aí, quando chegou na preparação para publicar o livro e tal, o pessoal do Mundo Cristão pediu uma foto para mim. Uhum. Aí eu peguei e mandei essas, né? E aí eles mandaram e-mail para mim falando, não, essas fotos não dá, porque como a gente vai imprimir, elas são com resolução muito baixa, né? Caramba. Porque tem foto de tudo lá. Tem foto que eu recebi no WhatsApp, Sim. E tem foto que eu peguei em definição mais alta também. Mas geralmente são fotos boas, assim, não é foto de celular. É algum evento que eu fui, o cara tirou uma foto. Foto mas do às vezes BTD tem alta resolução. Vou te mandar o eu link. já peguei, tá lá no meu pasta. Não desse último, não. Do outro. Do ano passado, lá São em Paulo, do Alphaville. Uhum. Aí, beleza. Aí, cara, eu não tinha foto, né? Mas eu tenho câmera aqui, né? Aí eu falei assim, quer saber? Vou pedir pra Nath tirar uma foto pra mim. Aí eu falei, Nath, vamos tirar uma foto e tal. Só que ela tava cheia de reunião no dia e tal. Aí eu liguei pra minha irmã mora no mesmo condomínio aqui. Falei, Vanessa, tá de boa? Tô. Pô, vamos comigo na pracinha do condomínio ali, vamos tirar uma foto pra eu mandar pro meu livro. Ah, vamos. Aí ela pegou, tirou um monte de foto minha. Tipo, ninguém é fotógrafo, nem eu, nem ela, nem a Nath, ninguém, né? Aí peguei essas, aí tiramos, sei lá, umas 30 fotos, assim, e mandei, né? E, mano, a galera tá colocando essas fotos agora na divulgação. Nem pede mais pra mim, pega essa. Eu falei, olha só que legal ficou. A foto que minha irmã tirou do nada, assim. Tira uma foto aí. Porque se o pessoal vê que tá em alta resolução e tal, e aí isso ajuda, né? Ajuda. Eu, inclusive, tenho que renovar as minhas. Eu tenho uma eu tirei, eu bati em estúdio, né? Só que eu tô com outro óculos ainda. No fundo, eu acabo utilizando também fotos que a galera bate em evento e tal. Agora, mano, o que me dá raiva... Quero deixar bem claro, se você já fez isso que eu vou falar agora, eu fiquei com raiva no dia, mas tudo bem, tá tranquilo. Mano, eu vou em alguns eventos que eu não sei... Ele é amargurado, viu? Ele é rancoroso. Ele guarda. Caraca, mano. Virou um semi-fritado aqui mesmo, né? É um toma lá da cá do bem. Então, o que acontece? Mano, às vezes eu vou nos eventos que eu não sei de onde eles tiraram essa foto, mano. E a gente sempre manda o link, né? Com as minhas fotos. Mas não, certo? O design, ele chega lá e procura no Google Rodrigo Bibo e, mano, pega umas fotos muito ruim minha, cara. Muito ruim, muito ruim. Que, nossa, mano, dá até um desespero, assim. Ô, gente, pega lá do link que a gente manda, por favor. Aliás, não, Cacau, isso eu nunca tive problema. Inclusive, outra coisa engraçada. Eu fui gravar o podcast do pessoal da Red, né? Ano passado. E inclusive ficou bem legal aquele episódio. Você assistiu ou não? Sobre política? Não vi. Você pregou lá e o encerramento da série foi um podcast, né? Exato. E eu fiz o podcast. Aí mas eu imagino legal. que falar aquilo que a gente já conversava e tal, né? Eu tenho aquela época a gente tava falando sobre isso o tempo todo, né? Então, tempo todo. Então, é mais ou menos naquele flow do que a gente já vários tinha aqueles argumentos lá. Mas tem mais podcast, tem mais tempo, né? Então tem mais tempo e sempre tem aqueles insights do espírito, né? Eu aqui, você mesmo sendo pastor batista, passa por isso. É que eu gravei pouco podcast na vida, não sei. Mas aí eu cheguei lá, aí beleza, né? Tô lá e aí tem uma TV assim, né? Aquele formato normal de podcast, uma TV, onde eles jogam as perguntas da galera, porque foi ao vivo, né? E aí, alguém lá, eu não me lembro quem que tava lá, falou assim, você reparou alguma coisa estranha na sua foto? Acho que foi o Cata mesmo. Você reparou alguma coisa estranha na sua foto? E quando eu olhei, eles tinham pegado a minha cabeça de uma foto e colocado num outro corpo. Ai, meu Deus, cara. E ficou meio cabeção assim? Como é que fica? Não, ficou ótimo. Não, Sério? ficou ótimo. Não, os caras são tão profissionais, né? Os caras não, o que aconteceu? Eles não tinham uma foto a foto que eu tava virado do jeito que eles precisavam, não pegava o suficiente do meu corpo pra compor a imagem, entendeu? Nossa, mano, que rolê. Então, porque tem a imagem com as pessoas ali, né? Tipo, pôster do Vingadores, né? Sei, aquelas coisas. Então aí eles pegaram um outro corpo lá e colocaram na minha cabeça. Aí foi bom. Um corpo mais forte que eu, mais magro. Olha aí, deram aquele plus, Aliás, gente, a minha agenda para 2024 está aberta, a agenda do Cacau também. Cacau, como é que o pessoal faz? Eu não tenho agenda. Não tem agenda? Eu tenho minha agenda da minha igreja. Se eu não tiver nenhum compromisso na igreja, eu vou. Mas olha só, BT Day também, se você quiser um BT Day, se você quiser um BT Papo na sua igreja, quer fazer um BT Papo na sua igreja, você manda, aí ó, tem um formulário, tá, que você pode preencher, que é o meu formulário pessoal,
Mas se você quer um BT Papo na sua igreja, aí você coloca assim, ó, quero Bibo e Cacau, tá? Aí a gente conversa. Nossa, nunca fizemos isso, hein? Olha aí. Nunca fizemos isso. Não, mas daí tem a gente, né, a gente fica Nós vamos pregar igual o Marcos Botelho. Pode ser, a gente prega batendo papo e tal. Legal, né? Ó, e aí, se quiser, a gente chama o Vitor Fontana. Né? Se chamar o Vitor Fontana, aí já vira BTD, né? Não, aí vira Comunidade da Vila. Porque... Comunidade da Vila, exato. Aí vira Comunidade da Vila. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Comunidade da Vila, pastoreada pelo Marcos Botelho, tem como pastor auxiliar o Vitor Fontana, fica lá na Vila Madalena de São Paulo, e eles pregam em forma de podcast mesmo, sentado no sofá. Nossa, então é sempre o Botelho, eles né? Eles têm uma pregação dialogal. Dialogal, é o Marcos pregar igual podcast trazer. Não, mas eu não falei isso, pô. Eu não falei isso como depreciação. Mas é depreciação, pô. Ah, podcast é depreciação agora. Nesse caso é. Pô, o Marcos vai lá, faz o esboço, pá, não sei o que lá, vai lá pregar. A gente senta aqui sem pauta pra gravar, pô. Não, entendi. Tá, não, realmente. Lá tem um esboço. O Botelho compartilha o tema com a galera antes. O Botelho faz uma mini exposição, depois a galera reage e tal. Isso, é legal, tem funcionado lá na igreja deles, assim. Não sei como. Acho que não sei se funciona em outro lugar do Brasil, mas lá. Tem outras igrejas que fazem. A Doca acho que faz isso também. Às vezes, não sempre. Porque eu já vi umas imagens do Dani, assim, com mais gente. E eu acho que já rolou isso de vez em quando na Sal da Terra, cara. Porque eu também já vi umas imagens assim. Olha aí, será? Não assisti. Cara, eu tô muito ruim de assistir pregação, velho. Eu sempre fui. Não, eu gosto. Eu gosto. Eu tô sem... Eu não vejo o que eu imito. Não, mas aí o segredo é ouvir de várias pessoas diferentes, né? Mas eu fico todo esquisito. O que aconteceu é que... Aí imagina, né? Você ouve do Marcos, aí você vai pregar e você fica conversando consigo mesmo, né? Exato. Você faz o diálogo com você mesmo. Então, é verdade, Bibo. Então você... É verdade. Quem que eu tô imitando aqui com essa biblinha? É o Ed René. Olha aí. Não, assim, ó. Torce... Eu tô sem bíblia aqui. Torce ela, assim. Do jeito que você fez. Do jeito que você fez. Isso. Assim. Agora, segura ela com a mão direita. Isso. Direita. Assim. Agora, dobra ela, fica fazendo assim, ó. Isso, assim. Cara, ele faz isso? Me falaram, porque também eu não vejo o Ed pregando. Eu ouço, né? Entendi. Também agora, como eu disse, eu não tô ouvindo mais nada, né? Ó, pra quem tá procurando uma Bíblia Slim, Thomas Nelson não tá me pagando, mas eles lançaram versões do Novo Testamento bem Slim e eu pedi a versão com o Antigo Testamento também. Vou voltar eu adoro essa capa, sabia? Também gosto. Eu tô pra comprar uma faz tempo já, mas eu... Dessa aqui pode ser NVI, eu te mando uma. É NVI que eu quero. Tá, então tá então bom, quero. vou te mandar uma nova NVI dessa capa aqui. Não, mas eu quero a Bíblia toda, não quero... A Bíblia toda. É que eu só prego o Novo Testamento, né? Daí... Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 37. Eu sou o Rodrigo Bibi, sou aqui com o Cacau Marques. 37, Idade de Cristo. Senhor Cacau Marques, tudo certo? Como é que estamos? Tamo bem, tamo aí. Daquele jeito. Cacau Marques, pergunta de hoje para respondermos aqui neste BT Papo é o seguinte. A nossa querida seguidora, ela disse assim: estou com o coração aflito diante desse cenário. O que fazer? Como melhorar? Olha aí, coração aflito diante desse cenário. Bem, se você não sabe que cenário é esse, por favor, saia da caverna, largue o celular desse joguinho ou seu Nintendo Switch, nem liga, tá? Medo de ligar aquele bicho. Tá? A gente sabe que o cenário tá acontecendo aí. Literalmente estamos vivendo guerras, tremores e toda uma loucura aí. O cardápio dispensacionalista todinho servido aí na história da humanidade. Então, é uma pergunta muito legal, que inclusive trouxemos aqui para o BT Papo, porque eu preciso também, estou com o coração aflito. Já botei a música do Projeto Sola. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é. Eu acho que eu cantei errado, mas enfim. Não, é isso mesmo. Olhe para a cruz. Não, aí você já errou.
Errou, né? Pô, essa música é bonita. Pena que a gente não pode tocar aqui, porque agora o Projeto Sola, acho que tá com a Sony. Senão, se fosse o Projeto Sola... Ah, a Sony derruba? Cara, porque daí nem... acho que derruba, né? Ou vai pegar royalties do... Tipo assim, vai dividir a grana... A pouca grana que a gente já ganha do BT Papo. Aliás, se você não assiste as propagandas até o final, se você fica clicando em pular, a gente ganha menos de centavos de dólares. Mas o que acontece? Aí a Sony vai... Eu tenho o YouTube Premium, eu não... Ah, aí sim, YouTube Premium é another level. Cara, é o tipo de serviço de streaming que não dá pra abrir mão, né? Infelizmente. Quem tem filho mesmo... É o que eu digo, não desperdice dinheiro, mas se for desperdiçar, desperdice com o YouTube Premium. YouTube Premium é bom, cara. Só de pensar que no meio de uma pregação não vai entrar funk, sabe? É uma coisa sensacional. Sertanejo universitário é legal. O cara lá naquela meditação, né? Música para meditação. De repente entra uma Anitta, né? Deus, deve ser desesperador. Mas é isso, senhor Cacau. Então, eu sou do tempo que eu via Projeto Sola no 4Share. Eu sou dessa época aí. E nesse tempo eles não derrubariam o nosso vídeo. Mas fica a música aí, vamos botar o link pra você ouvir essa música que tem a ver com esse tema. Mas vamos lá. Já não vamos divagar muito, porque a gente já fez um programa passado só sobre divagações e por que filme cristão é ruim e qual é o lugar do testemunho na vida cristã. Nossa, foi maravilhoso aquele BT Papo aleatório. Mas vamos lá, Cacau. Estou com o coração aflito diante desse cenário. Guerras, furacões, terremotos... mortes, insanidades, acidentes de trabalho, a televisão noticiando todo tipo de maldade e ruindade. Então, o que fazer? Como melhorar? Estou com o meu coração aflito diante deste cenário. E aí, senhor Cacau Marques, o que a gente faz? Senta e chora. Não, brincadeira. Olha, eu sei que tu falou brincando. Brincadeira. Mas tem um momento de chorar mesmo. A primeira coisa que você vai fazer, já dou aqui a minha dica, né? As margens do Eufrates. A gente sentava e chorava, entendeu? Dos rios da Babilônia. Dos rios da Babilônia, a gente sentava... E não vem com a interpretação do Brugman aqui. Pessoal, vamos ficar no melô aqui, tá? Maravilhosa. Cara, como o Brugman é incrível, né? O Brugman é incrível. Mas enfim, vamos lá. Mas é isso mesmo. Eu nem tava pensando nisso, mas agora você falou, vou ficar pensando aqui. Eu sei, porque você fica pensando. Afinal, a gente fica pensando em várias coisas que não é aquilo que é pra gente pensar no momento que a gente tá gravando. Mas vamos lá. Então eu vou jogar só pros assistentes, não são ouvintes, os assistentes pensarem. Quem estava chorando com saudade de Sião? Essa é a minha pergunta. Quem estava chorando? Então, essa é a pergunta. Agora dá a resposta, né? Não dou. Bola pra frente, bola pra frente. Então lá. É isso. Mas o Cacau falou senta e chora. O primeiro passo é esse mesmo, mano. Chora. Chorar. Mas eu não iria por esse caminho, não. Foi só uma piada. Não, mas deixa eu vou agora também por esse caminho. Então você vai sozinho também. Não vou sozinho, eu só vou falar agora, porque depois eu fico perdido. Não, porque tu falou brincando, mas eu acho que um primeiro passo, Cacau, é de fato chorar. Lamentar, expressar o seu sentimento. Cara, eu e minha esposa, a gente conversa assim, de vez em quando sobre o que tá acontecendo no mundo, entendeu? E às vezes eu levo pra ela quando aconteceu agora a guerra, aí teve lá a notícia dos bebês e tal, enfim. Independente se a notícia do bebê é verdadeira ou foi ampliada, enfim, teve bebê decapitado nessa guerra, entendeu? E aí quando a gente conversa, a gente se emociona, a gente chora. Então no primeiro momento é sentar e chorar mesmo. Entendeu? Por exemplo, eu não posso ver nada que... cara, maldade com inocente, velho, seja velho, ou tipo assim, aqui no sul tem muito velho agredido, tá ligado? O bandido vai lá roubar a velha e agride a velha, sabe? E tipo, mano, isso aí me dá um... claro que qualquer pessoa agredida eu fico mal, entendeu? Tipo, vão lá, agridem o Cacau. Eu vou ficar mal. Mas quando é alguém assim, tipo... um velho, uma cadeirante, uma criança, aí, mano, é sentar e chorar mesmo no primeiro momento, entendeu? Então, acho que tua resposta não tá toda errada. Agora, eu só quis falar isso. Obrigado pela oportunidade. O Wright fala que... Naquele livro que ele escreveu sobre a pandemia, ele disse que o lamento é a postura cristã quando a gente não tem explicação, né? Meu Deus, que coisa linda. Peraí. Rafa, a foto do N.T. Wright agora. Olha que bonitinho que ele é. Fofinho. Olha que fofinho. O N.T. Wright é fofinho. E aí, qual é a frase, Cacau? O N.T. Wright nunca assumiu a careca de barba, né? Foi a careca que assumiu ele. O pessoal não entendeu porque a gente cortou essa parte do papo aleatório. Não necessariamente. Você tá preocupado. Eu não tô. Se quiser então deixa, Rafa. Só volta lá, Rafa, e deixa a parte eu falando da barba do Cacau e da sua calvície. Mas olha só, Tá, agora volta pra foto do N.T. Wright. O N.T. Wright, no livro dele, que é Deus e a Pandemia, né? Exato. Ele traz essa... Porque ele escreveu um artigo... os cristãos não têm resposta para a pandemia e nem deveriam. É um artigo que ele escreveu para o Guardian, algum jornal inglês.
Aí, é o BBC, não sei. Aí ele pegou e expandiu essa ideia no livro. O livro fala mais coisas, inclusive. Os 2 livros da pandemia que eu li, eu gostei, viu? O do Andy Wright e o do Piper. O Brugman escreveu um também, mas eu não li. Esses 2 eu gostei. Eu acho que o Wright tem uma coisa legal, porque ele inclui um aspecto comunitário que eu senti falta enquanto li o do Piper. Eu fui lendo e falei, quando ele vai falar da igreja? E não vem, sabe? Ele tinha preocupações específicas e o Wright tinha outras, né? O Wright traz um pouco mais isso. E apesar deles serem rivais no assunto da justificação, eu gostei dos 2. Não é nem rivais, né? Não chega nem a ser rivais pra não falar inimigos, né? Porque o Piper não entendeu ele, né? Tem que estudar um pouquinho mais. Nossa, que maldade. O cara o Piper é doutorado na Alemanha, velho. Mas voltando, que não aí tem nada a ver. O Piper tem que ver o livro, tem que ver o vídeo do Clóvis Barros Filhos. É verdade. Mas aí, o que acontece? O Wright, ele fala isso lá, né? O lamento é a postura do cristão quando ele não tem explicações. Porque é um resignar-se de certa forma, mas é de se colocar no seu lugar, de que a gente não sabe todas as coisas, que a gente não consegue explicar tudo. Impotência, né, cara? Impotência. De reconhecer a injustiça do mundo, a injustiça da vida, a violência do mundo, né? Violência não só de seres humanos contra seres humanos, mas todos esses tipos de violência no sentido da vida, né? Terremotos, por exemplo, né? Que não tem causa humana, né? Mas é violento, né? Aquele filme do tsunami lá, né? Eu nunca assisti, 2012? inclusive, mas todo mundo... Não. Aquele... Nossa, é improvável, impossível. Isso aí. Não, mano, não tem... Cara, eu vi só um pedacinho da cena. Cara, muito bem feito, cara. E todo mundo que assistiu esse filme fala que é impressionante, né? Mas imagina que a vida real foi muito pior, né? Mano, por falar em tsunami... desculpa, cara, tu falou vida real. É que saiu uma imagem recente agora do tsunami, porque isso foi na Indonésia do filme, Foi na né? Indonésia, Mas teve um no Japão também, não teve? Tsunami no Japão em algum momento? Cara, saíram imagens desse do Japão agora. Alguém filmando o tsunami chegando assim na região onde ela tava e ela vai correndo, subindo. Mano, é desesperador. Mas enfim. Então Causas isso tudo, naturais, assim, né? são todas essas coisas que nos deixam, né, extasiados e que nos fazem pensar, às vezes, que não tem razão para esperança nenhuma, né? Mas, em primeiro lugar, então, esse lamento, ele pode parecer só uma resignação diante da realidade, mas não é, tá? O lamento cristão, ele é uma humildade diante da nossa compreensão do mundo. É por isso que eu gosto da maneira como o Wright coloca. Porque ele está dizendo, a gente não tem explicação. Então, o lamento, ele também é uma postura humilde. É a hora que você fala, cara, eu não consigo entender tudo. Então, eu lamento, eu reclamo, né? E aí pode também, né? Assim, pode jogar para Deus a sua reclamação, que ele aguenta, né? Então, não precisa... Tanto o Wright quanto o Tim Keller usam o Salmo 88, o Wright nesse livro, o Tim Keller numa pregação, que é o salmo que termina sem esperança, né? Já leu o Salmo 88? Cara, já li, mas Salmo não 88, ele vai, e no final acaba assim, sem aquela parte do eu ainda o louvarei, ou coisa do tipo. É o único salmo que... A minha Bíblia só tem o Novo Testamento. Tem o Novo Testamento, né? Ele não tem essa parte, sabe? O Salmo 88, ele é um dos salmos mais desesperados e desesperadores, assim. Caraca, né? Ele acaba no seco. E aí, o Wright fala que ele ouviu de um professor... O Wright não, Keller fala que ele ouviu de um professor dele no seminário, que quando chega no fim do livro... que quando você está lendo o livro de Jó e chega no fim do livro de Jó, você percebe que durante a história de Jó ele fez várias orações como a do Salmo 88, né? Reclamando com Deus. Só que o livro de Jó fala que Jó não pecou com os lábios, né? E lança um monte de juízos sobre os amigos dele que na verdade passaram o livro inteiro tentando defender Deus, né? Exato. E aí ele fala assim, por que Deus não achou ruim Jó falar todas essas coisas? E a resposta é porque ele falou para Deus, né? Uau. Então, lamentar diante de Deus não é um problema. Isso não é murmuração, gente. Isso aí é ir a Deus e levar a sua incompreensão da realidade. Mas, né? Cacau, aí eu vou te fazer a pergunta que está aí agora borbulhando na cabeça dos nossos web espectadores. Quando o lamento vira murmuração? Porque pode rolar, hein? Pode rolar esse lamento virar uma murmuração. Ou seja, eu entendi o que você falou. Deus aguenta
a nossa angústia, a nossa incompreensão, a nossa raiva, a nossa ira, enfim. Deus aguenta isso. E isso é maravilhoso. Mas existe algum... Como é que eu vou sondar também quando de fato esse lamento vai virar uma amargura contra Deus e, consequentemente, uma murmuração, vai virar uma... Qual é a palavra que você usou? Talvez a ordem não seja essa, tá? Talvez vira murmuração. Primeiro, que eu acho que não é uma sequência, tá? Existe o lamento e a murmuração. São coisas diferentes, não são sequenciais. Mas eu acho que a murmuração vem antes da amargura. Você começa murmurando e de tanto murmurar você fica amargurado. Exato. Mas pensando nisso... eu acho que são de naturezas diferentes, o lamento e a murmuração. Eles não caminham no mesmo sentido. E aqui eu não estou fazendo uma questão de palavra, semântica, se na Bíblia é uma mesma palavra, outra palavra, porque eu nem sei isso. Não fiz esse estudo, né? Mas tem uma coisa que a gente pode notar. Quando o povo no deserto murmura, e Deus às vezes responde a murmuração dele, falando, esse povo também, mas eu vou dar o que eles pedem, né? Mas às vezes ele se ira. Qual é a diferença dessa situação desse povo para a situação de Jó? Para pegar um exemplo só de lamento, né? A diferença é que Jó não tinha resposta e o povo tinha. Entendeu? Jó, ele estava sem compreender. Da incompreensão vem o lamento. Mas o povo compreendeu. Ele só não queria. Ele só estava insatisfeito com Deus mesmo. Né? Entendeu? Eu preferia os alhos do Egito. Eu preferia lá. Olha só, esse Deus me trouxe para morrer no deserto. Né? Entendeu? Eles não estavam falando assim, Senhor, nos salve. Né? Ou então, Senhor, como, né? Ou mesmo como os discípulos no barco, né? Não se importa que morramos, né? Exato. Ali, os discípulos, eles não estavam preferindo um caminho alternativo àquele que Deus deu. Essa é a murmuração. É quando você está no caminho da obediência e nos desafios do caminho da obediência, você começa, era melhor ser desobediente. Entendeu? O lamentador... né? Não sei se tem o lamentório, o lamentoso, ele não... Lamentoso não, lamentador. O queixoso, né? O lamentoso, ele não... O lamentão. O lamentão, boa. O lamentão, ele não vai diante de Deus preferindo que Deus fosse outra coisa. Né? Ele vai diante de Deus porque ele não compreende como Deus sendo Deus e aquela realidade sendo aquela realidade, como essas duas coisas estão juntas, né? Como elas coexistem. Como elas coexistem. Então, surge da incompreensão. O murmúrio, não. A gente sabe o que é, a gente sabe qual que é a questão. Entendeu? Aquela pessoa que fez tudo certo na vida e quebrou a cara. Ela quebrou a cara num determinado momento. E ela pode falar, Senhor, que coisa, que terrível, né? Como Jó. Senhor, eu não sei. Como é que... E pode trazer palavras pesadas, né? Que negócio né? Qual o sentido disso? O Jó fala, né? Você tem prazer em ver o justo sofrer, né? Essa coisa assim, né? Ou então ela pode falar assim, né? É melhor eu ir por outro caminho. Era melhor se eu tivesse ido. Olha só como são aqueles, né? Até essas questões Deus ainda, né? Também, Sim, também o Salmo releva 73, às vezes, né? O Salmo 73, até isso também. Aí. Mas veja, o Salmo 73 existe também para você não ter esse pensamento. Mas já falou sobre isso aqui, né? É para você não cobiçar o injusto, né? Então, exato, tipo assim. Boa. Né? Então, a primeira coisa é isso. Eu acho que o lamento é uma coisa importante. No final, foi muito bom que você trouxe isso, né? Mas, deixa eu falar algumas outras coisas também. Não quero ser poliana aqui. Eu acho que a gente tá em situações muito graves. Não quero o quê? E ser poliana. Isso quer dizer o quê? Poliana é uma personagem literária que fazia o jogo do contente. Quando alguma coisa ruim acontecia com ela, ela fazia o jogo do contente. Ela fingia que estava tudo bem, ou ela tentava ficar contente. Então a gente fala que eu não vou ser poliana, ou vou ser poliana, ou corro o risco de ser poliana, quando você corre o risco de tá tudo ruim, e você fala, mas tem uma coisa boa, ou tenta se alegrar negando a realidade difícil, entendeu? Caraca, assim. Teologia da poliana. Olha aí. Não é teologia, né? Mas, não querendo ser poliana, mas assim, existe uma questão que a gente precisa pensar, e aqui entra o historiador, né? Não é a primeira vez que a gente é tomado por um pavor do fim do mundo, tá? Há uma confluência de várias notícias negativas, mas já houve notícias negativas confluindo com outras ainda mais radicalmente
duras, né? Por exemplo, no período ali da Primeira Guerra Mundial, depois, né? Você tem um período de uma certa alegria e entusiasmo logo após a Primeira Guerra Mundial, mas depois já vem a crise econômica. Da crise econômica vem depois uma série de eventos ruins em vários lugares do mundo, e aí depois vem a Segunda Guerra Mundial, né? Naquele momento, a gente se depara com uma mortandade assim, absurda, separada entre uma guerra e outra por 2 décadas. Né? Menos de 2 décadas. Não, 2 décadas, exatamente 2 décadas. Né? Acaba em 18, começa em 39. Né? E depois disso veio a Guerra Fria. E a Guerra Fria, todo mundo esperando qualquer momento o mundo acabar queimado por bombas atômicas, entendeu? Houve momentos mais tensos, menos tensos, né? Teve a questão da crise dos mísseis, que parecia, né, que ia acabar o mundo, depois passou, né? Então a gente já teve outros momentos em que a gente achou que as coisas estavam irremediáveis. E elas passaram. Isso não impediu que a gente tivesse outros momentos de um entusiasmo até inconsequente na nossa vida, entendeu? Tipo a década de 90 mesmo, né? Até a queda das Torres Gêmeas, o mundo vivia um entusiasmo quase que inconsequente. Então, essa é uma questão, tá? Sempre tudo parece... Sempre não, mas em vários momentos tudo parece muito catastrófico, tá bom? Pensa que na Idade Média a gente teve a peste negra lá, que em algumas regiões da Europa chegou a matar mais de 1/3 da população, né? E ali não é só uma quebra de relações, ali também é uma quebra de paradigma de interpretação do mundo, porque entre os conflitos com a igreja, uma série de questões sobre a fé que as pessoas tinham, elas entram em desespero profundo ali, entendeu? Então, catástrofes de níveis globais já aconteceram. Não estou dizendo que não há motivos para preocupação. Eu, particularmente, acho que a gente devia estar muito preocupado com a questão climática, tá? Mas veja que a gente tem uma tendência a desesperar. E desespero não ajuda em nada. Segunda coisa sobre isso, ainda dentro dessa questão das nossas perspectivas. Quando você faz esse exercício, entra na rede social que você mais usava em 2015. Nossa, Orkut. Devia ser o Facebook, provavelmente. Não tinha Orkut mais. Devia ser o Facebook, provavelmente. E dá uma olhadinha nas fotos daquela época, tá? Ou nas postagens que você fazia. Ou 2016 e tal, né? Eu me encontrava nessa época achando que a gente estava no limite de algum problema muito grande, sabe? E hoje eu olho pra trás e falo assim, nossa, como aquilo lá era tranquilo, né? Como tá muito pior hoje, né? Cara, sabe o que eu lembro? Aí você pode pensar assim, tá tudo piorando, mas você também pode pensar de outro jeito. Você pode pensar assim, todas as vezes eu acho que eu tô chegando no fim do mundo. Todas as vezes eu acho que tá acabando. E isso é por quê? Porque a gente tem um acesso a muito mais problemas hoje do que tinha antes, tá bom? Informação, gente, né? Muito mais sinceramente, talvez você não saiba disso, mas a Guerra do Golfo, no começo da década de 90, eu e o Bibo já éramos nascidos, foi a primeira guerra televisionada. A gente entendeu? Viu no Jornal Nacional. Antes disso, rumores de guerra era tudo que a gente tinha. Ali a guerra estava na sua casa no horário nobre. E agora a guerra está em tempo real no seu celular o tempo todo. O tempo todo, meu. Na Ucrânia tinha cara fazendo, streamando no front lá, inclusive denunciando os esconderijos que estavam e tomando bomba, né? Então, aconteceu isso. Deus. Aconteceu isso. Que soldado. Especialmente gente que não era soldado, gente que veio de outros lugares e tal, pra guerrear aí. Bom, mas então, entendeu? Então, assim, a gente tá num nível muito grande de informação. A gente não lida. A gente tem uma questão no nosso cérebro de tentar se contentar com as condições que a gente vive. Então, você vive uma condição muito traumática, você está numa situação muito pesada, com o tempo você se acostuma com aquilo. Ou se você está numa época de muito entusiasmo, muita alegria, numa hora isso se torna o normal, entendeu? E aí que é o problema, porque esse entusiasmo não é quando baixa um pouco você entra em depressão, né? Então, assim, o nosso cérebro ele tenta normalizar tudo. Só que a gente está com
tanta informação que não dá tempo de normalizar. A gente está sendo o tempo todo impactado, o tempo todo ficando estressado, o tempo todo. Então, calma. O mundo tá em conflito? O mundo tá com um monte de problemas? Tá. Mas o seu coração também tá cheio de conflitos. E os conflitos do seu coração não podem pôr fim no mundo. Mas eles dizem para você que o mundo tá acabando, entendeu? Então, calma, né? Calma. E, inclusive, assim, só uma última coisinha que eu vou falar bem rápido. Os conflitos do seu coração frequentemente te aliam a batalhas fora do seu coração, entendeu? A gente vai ficando mais angustiado e por isso a gente começa a ficar também mais violento pra fora, entendeu? Então, esse é o problema. Você sozinho vai por fim do mundo, mas você pode somar suas forças pra... Tá, esses ódios, por exemplo, das guerras, eles têm histórias longínquas, não só histórias de fatos que aconteceram, que trouxeram mágoa pros povos, mas também de narrativas que foram sendo alimentadas a partir de fatos concretos. O ódio, ele vai acumulando. Você não vai acumulando amor naturalmente, mas o ódio você vai. Porque o discurso do ódio ele vai vindo. Se o perdão não vem para interromper, ele vai crescendo cada vez mais. Então, o conflito do seu coração pode levar a te colocar também numa posição de fúria. Entendeu? De fúria. Então, esse que é o grande risco. Então, por isso, calma. Muito é a lente pela qual você está olhando por causa da maneira como o seu cérebro está lidando com tanta informação assim. Muita calma nessa alma. Muita calma nessa aula. Cacau, muito legal essas suas dicas e esse lance, assim, né? Primeiro de entender, e com isso acho que ficou bem claro que a gente não tá minimizando essa dor e esse sentimento. Mas é entender que sempre teve, o mundo sempre teve, parece que à beira desse colapso. Tem aquele relógio, né? O relógio do apocalipse. E ele já tá, né, a um minuto da meia-noite. Quanto tempo que ele tá? 4 minutos, 2 minutos da meia-noite? Segundos, eu não sei. É o relógio do apocalipse. Eu sei qual que é. E já tem um tempo depois, né, da era nuclear que ele foi lá no final. É bom explicar que o relógio do apocalipse não é uma coisa teológica. Não é nem teológico, assim. É um dado. É um dado e tal, e assim... que uma estimativa. Uma estimativa que o mundo ele beira o colapso por conta da questão nuclear, né? Tem quantos países aí tem parada nuclear? Tem, sei lá, Rússia, Irã, Israel, Estados Unidos. São vários. Índia, então... Coreia do Norte. A Índia tem, Coreia do Norte, Paquistão então, tem também. Mano, olha só. Mas todos somados não dá o quanto que os Estados Unidos têm. Então... Não sei, acho que a Rússia tem também. A Rússia e os Estados Unidos são os que mais tem, bastante também, cara. Então, assim, isso é fato, gente. Se começa a dar um rolê, por exemplo, agora a Rússia se estranhando com os Estados Unidos e tal. Então, de fato, o mundo, ele tá, assim, meio que parece à beira de um colapso já tem um tempo. Tá? Já tem um tempo que o mundo tá um pouco à beira do colapso. Então, a primeira coisa é isso. A gente tá com essa sensação mesmo de fim de mundo. Eu lembro que na virada do anos 2000 teve isso. Eu lembro que 2012 veio de novo isso por conta do calendário maia. Tem também um outro fator. Que essas coisas não vêm validadas pela imprensa oficial, né? Não vem validado, mas como é cristã que nos acompanha, então é o elemento que vem validado por pastor. É validado por pastores. E a gente vê muita gente hoje com milhões de seguidores com essa escatologia de jornal, entendeu? Com essa escatologia muito panfletária, que tá olhando para cada desgraça no mundo, querendo achar um paralelo e um versículo em Apocalipse, Sofonias ou Daniel, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com as fontes teológicas que nós nos alimentamos, porque elas, ao invés de nos dar esperança, vão aumentar o nosso desespero, entende? Então é muito legal também, primeiro, a gente saber que isso está acontecendo. E isso acontece, galera, desde que o mundo é mundo, acontece. Desde que Caim matou Abel, a coisa não melhorou, tá? Então, assim... ter esse entendimento também. E você sabe, inclusive, que Caim matar Abel foi a maior guerra da história, né? Que morreu 25% da população mundial. 25% da população. É um dado. Contra dados, né? Isso é um dado claro. Ainda que Caim e Abel tinham irmãos e irmãs, né? Não, mas naquela época ainda não. Naquela época ainda não, né? Não, tô brincando, não sei. Ninguém sabe, gente. O texto bíblico não fala, não fala. Zero vontade de responder essas perguntas nossas. Mas esse é o lance. Então, cuidar também com o tipo de teologia que a gente consome, porque ela nos deixa muito mais aflitos e desesperados, né? Sendo que a função do Apocalipse sempre foi trazer esperança, né? E perseverança. Isso. Então é muito importante ter essa leitura correta de Apocalipse, não como um alerta para o fim do mundo, mas como a esperança daquele que governa o mundo e venceu. Inclusive, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é um problema da nossa leitura de Apocalipse aqui. Manda. Se João escrevesse as cartas do Apocalipse hoje,
e fossem cartas, não fosse um post no Medium ou um... Que ninguém ia ler, né? Já ia começar por aí, se fosse no ou uma Medium. newsletter. Sabe que eu tenho um engajamento qualificado no Medium. Não muito intenso, realmente, mas qualificado, cara. Eu gosto do Medium. Isso é bom, Eu tô escrevendo muito pouco no Medium, mas eu gosto. Mas, deixa eu falar uma coisa. Se João escrevesse cartas do Apocalipse hoje, fosse cartas mesmo, em papel, a igreja brasileira não receberia nenhuma. Tá? Pra onde que João ia mandar essa carta? Ele ia mandar pros crentes da China, pros crentes da Coreia do Norte, pros crentes da Palestina e de Israel. Ele ia mandar pra onde as pessoas estão precisando de esperança. Por que você lê o Apocalipse e fica desesperado? Porque nas páginas do Apocalipse você se parece menos com a igreja perseguida e mais com a galera que lucra com a Babilônia. Entendeu? Pra eles é uma má notícia. Só que eles têm o mesmo estilo de vida da gente. Pra quem que o Apocalipse é boa notícia? Pra quem já tá vivendo o inferno. Travou? 1 hora depois. Oi? Ih. Aguarde, por favor. 2 horas depois. Alô? Bibo? No dia seguinte. E aí, tudo bem? Deu uma pausa da gravação ali, né? Pois bem, a gente teve um problema na gravação desse BT Papo, mas no outro dia a gente voltou pra gravar a parte final. Calma que o Cacau vai explicar com mais detalhes o que ele acabou de dizer aqui. Mas já que deu essa pausa, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa muito legal que aconteceu no Ministério Bibotalk. Nós acabamos de lançar a coleção Teologia para Todos, uma coleção que eu idealizei para popularizar a boa teologia e com livros com preço acessível, galera. A minha condição para Thomas Nelson, gente, eu quero livros bons e essa parte pode deixar que eu cuido, eu vou fazer a curadoria, vou convidar gente boa para escrever sobre perguntas que eu acho importante a igreja ter uma resposta bacana, bíblica. E aí o que acontece? Mas eu preciso da parte de vocês. É bonito, que o livro seja bonito e que ele seja barato. A Thomas Nelson aceitou o desafio e a gente lançou essa coleção, galera. Olha só, inclusive eu tô com um lançamento aí exclusivo no site da Thomas Nelson. Até o dia 31 de outubro, você tem só no site da Thomas Nelson. E ainda você aplica o cupom BIBO5 e ganha 5% de desconto. Se você comprar 2 kits, você já tem frete grátis para todo o território nacional. Põe na Rafa a tela, eu sempre erro, né, Rafa? Mas deixa agora o pessoal ver que eu sou mortal e que eu erro bastante. Ô, Rafa, põe na tela aí a capa desse kit maravilhoso, dessa coleção. Vai vir outros livros ainda, mas a gente arrancou a coleção aí com o Pedro Pamplona falando sobre Trindade e com a Vicky falando sobre o ministério pastoral feminino. E eu falando sobre a importância de se estudar a Bíblia, de se estudar a teologia. Olha só que lindo, gente. E olha só, você tá tendo alguma semelhança aí? As capas lembram o BTcast, né? Por quê? Porque quem tá fazendo todo o design gráfico é as ilustrações do Guilherme Mett e com o design da HB. Então, gente, ou seja, você não reconheceu esses nomes? A mesma turma que trabalhou no meu livro, O Deus que Destrói Sonhos. Então, tá uma coleção incrível, bom, bonito e barato. Então aproveita, tá? Bibo, eu não quero comprar o kit. Eu quero comprar só o livro do Pedro. Eu quero comprar só o livro da Vicky. Beleza, põe o livro que você quer no carrinho, escolhe algum outro livro da Thomas Nelson Brasil e, passando de R$100, você tem um frete grátis para todo o território nacional. Bibo, e o cupom BIBO5? Pode aplicar, mas se você aplicar o cupom e dar menos de R$100, aí o frete não sai grátis. Então, você pode aplicar o cupom, mas coloca que tem que passar de R$100. Mas olha só, exclusividade até o dia da reforma. Até o dia 31 de outubro, é só no site da Thomas. Mas tem todo o mês de novembro. Você está vendo esse vídeo aqui agora em novembro? Até o dia 30 de novembro, que é dia do teólogo, você pode fazer essa compra no site da Thomas Nelson, aplicar o cupom BIBO5 e ter esse 5% de desconto. Tem que ser pelo meu link aqui embaixo, tá bom, gente? Então até o dia 30 de novembro tá valendo o cupom BIBO5 e, claro, frete grátis para todo o território nacional se a sua compra for acima de R$100. Tá bom? Aproveita, gente. E outra, só autores nacionais, tá bom? Só autores nacionais. Então, valorize a coleção Teologia para Todos, porque se essa primeira leva der bom, a gente tem mais 3 levas preparadas. Conto com vocês. Opa, travei, destravei e voltamos com nova roupa. Olha aí, ó. Voltamos com nova roupa, com nova iluminação. Gente, acontece... Caiu a internet naquele dia, não conseguimos gravar no mesmo dia, mas o conteúdo tava tão bom, o Cacau tava num flow tão... Não, o Cacau tá no Bibotalk, né? Mas a gente, não vamos perder o que a gente já gravou, vamos usar, porque são 40 minutos bem preciosos. Aí a gente conseguiu gravar agora, mas tá com nova roupa, novo cenário. E Cacau, já que deu uma quebra, porque a última fala tua, antes de travar, é que
no Apocalipse, a gente tá né? No fundo, a gente fica chateado com o Apocalipse porque a gente se identifica mais com a Babilônia do que com os crentes perseguidos. Forte essa tua fala. E você iria explicar logo em seguida, aí veio o anticristo e cortou o sinal da minha internet, e aí não deu pra gente continuar. Mas já que a gente parou, Cacau, põe na tela aí, Rafa, por gentileza, Escola Bibotalk de Teologia, mais de 100 aulas gravadas, mentorias quinzenais ao vivo com o senhor Cacau e módulo novo chegando aí de Teologia do Apóstolo Paulo com o Guilherme Nunes. Galera, olha só os módulos que já tem aí na IBT, e vai vir módulo novo por aí. Então, vem estudar teologia com a gente. Se você gosta do BT Papo, você aprende com o BT Papo? Vem aprender então de forma mais sistematizada, com várias aulas, vários módulos, um grupo interativo, sorteios de livros. Na moral, vem estudar teologia com a gente na Escola Bibotalk de Teologia. E atenção também, Cacau, estaremos em Curitiba, dia 2 de dezembro, no BTD. BTD Curitiba, eu, Cacau Marques e Gutierrez Siqueira, tá aparecendo na tela aí. Venha que vai ser incrível, ainda temos 50 vagas nesse BTD. Inclusive, lá, dia 2 de dezembro, lançamento do meu novo livro, Teologia Esfria o Crente. Você não esperava por essa? Teologia Esfria o Crente. Venha para o BTD, que você já vai ter acesso ao meu novo livro, com o precinho, gente, o precinho, sério, na moral, ó... maravilhoso, e você vai amar o conteúdo, tá bem legal. Vejo vocês no BTD dia 2 de dezembro. Vamos lá então, senhor Cacau. A sua última frase antes do travamento que o Tranca Byte operou aqui nessa gravação foi sobre isso. Que no fundo a gente olha pro Apocalipse com ares de tragédia e com ares muito preocupantes, porque no fundo nos identificamos mais com... Aliás, a gente não se identifica, né? A gente nem se percebe, nem se enxerga. Mas no fundo, segundo a sua visão, a gente está mais para os babilônicos, para os opressores, do que para os oprimidos. Queria entender um pouquinho mais dessa tua fala. É o seguinte, Apocalipse não é escrito para igrejas do tipo das nossas. É escrito para igrejas no mundo em que a perseguição aumenta, em que as pessoas estão... né, é difícil viver pela fé, é difícil... Você tem uma série de preços a se pagar para viver dessa maneira. Há lugares no mundo hoje que estão assim também, não é o nosso caso no momento. E as consequências dessa oposição, elas são consequências que envolvem o estilo de vida, que envolvem os aspectos sociais e econômicos, né? E que não é o que a gente sofre também por causa de alguma indisposição que aconteça a respeito do evangelho no nosso país. E então, como eu disse... nenhuma das cartas do Apocalipse seriam escritas para nós brasileiros de hoje, né? Elas não seriam mandadas para nós. E aí, quando a gente lê o Apocalipse, a gente não tem a percepção de esperança que aquelas pessoas tinham ao falar da vitória final do Cordeiro, né? Que o Cordeiro vai vencer. Então, tem uma vitória ali acontecendo para essas pessoas que estão sendo derrotadas todos os dias. Isso significa uma coisa maravilhosa, né? É maravilhoso saber que o Cordeiro venceu. Mas, para nós, a gente lê o Apocalipse e fica com medo, porque o Apocalipse também fala que essa ordem das coisas vai ser derrotada. Só que a gente gosta dessa ordem das coisas, a gente gosta de viver no mundo desse jeito, a gente gosta de lucrar com as coisas que não são boas nesse mundo. E não é porque a gente é mau, não, é porque a gente acostumou a aprender, a gente aprendeu com o tempo que as coisas boas desse mundo são as melhores coisas que a gente pode ter. Então, caraca, e quem tem as melhores coisas desse mundo, quem tem as melhores coisas desse mundo são as pessoas mais ricas. Então a gente... pensa uma coisa, Bibo, como é que as pessoas imaginam o céu? Elas imaginam o céu como você podendo ir para qualquer lugar a hora que você quiser, tipo, você pode ir pra praia, você pode ir pra montanha, você pode ir, né? Tem um amigo meu que brincava, que falava que ele tinha certeza que na eternidade a gente ia poder viajar para outros planetas, né? Olha, cara, faz muito sentido. Eu vou enxergar 3D, eu tô ansioso para ter um cinema 3D e eu enxergar. A gente pensa isso, a gente pensa que no céu... a gente não vai ficar doente, não vai sofrer as dores e a morte. Corpo glorificado, e tal, né? A gente pensa muito no corpo glorificado, sem uma academia. Que a gente vai poder comer o que a gente quiser. Porque a gente sempre fala disso. Tem picanha no céu, tem Coca-Cola no céu, tem sei lá. Cara, Cacau, tem uma frase muito fácil.
Isso vai ter no milênio, né? Tinha uma brincadeira entre meus amigos e tal. Cara, quando a gente tava comendo uma coisa muito boa, a gente olha, cara, isso vai ter no milênio, né? Nessa visão, né, pré-milenista e tal, enfim. Então assim, cara, isso aqui vai ter no milênio, hein? Porque justamente, quando a gente se delicia com alguma coisa neste mundo, né? Seja ele lícito ou não, a gente pensa no... Não, na verdade, é que açúcar é ilícito, né? Açúcar e a outra coisa que a gente também acha é que no céu a gente não vai trabalhar, né? E aí eu falo, não, teologicamente a gente vai trabalhar. Aí o cara até entende, não, de fato. Mas ele vai pensar, não, mas o trabalho vai ser uma coisa prazerosa. O quê? Exato. Tá. Então, beleza. Então, mas veja só, nessa vida, quem é que tem essas 4 coisas? Quem é que viaja para onde quiser, a hora que quiser? Quem é que não trabalha? Quem é que quando fica doente não precisa se preocupar que não vai morrer porque tem saúde boa? E quem é que come o que quiser, a hora que quiser? São as pessoas ricas. Na verdade, na nossa cabeça, a gente imagina que o céu é todo mundo virando Neymar, entendeu? Olha só. Então a gente não pensa no céu como uma alternativa do mundo de hoje. A gente pensa no céu como uma extensão das coisas boas desse mundo para sempre. Porque a gente, na verdade, não anseia por Deus, a gente anseia pelo prazer. Então, quando a gente lê no Apocalipse que esse mundo, com os seus prazeres, será destruído, a gente fica desesperado. Mas para quem já não estava usufruindo prazer nenhum nesse mundo, o Apocalipse era um sinal de esperança. Porque o que ia ser destruído era justamente os meios de opressão daquelas pessoas. Então a gente tem medo do Apocalipse porque a nossa vida não é radicalmente mudada pela esperança que a gente tem em Deus. Porque, na verdade, a gente não pensa muito em encontrar com Deus, a gente pensa muito em outras coisas, entendeu? Já que eu dei uma alfinetada no John Piper anteriormente aqui na nossa conversa, agora trago, né, uma das grandes contribuições do Piper e algo que ele bate, né, na tecla é a gente encontrar realmente satisfação em Deus, né? Essa ideia de nós nos satisfazermos... Eu não vou conseguir falar essa frase agora. Satisfazermos. Isso, nós nos satisfazermos em Deus. Então, essa busca, né, de realmente eu me alegrar em Deus e encontrar satisfação em Deus. Pelo menos o Piper fala muito sobre isso. Eu sei que há críticas em relação a essa ideia dele, mas eu acho que faz um certo sentido, né? Porque tu disse que a gente não almeja por Deus. O que a gente almeja, então, né? Porque o lance é o seguinte, que acho que é importante a gente entender. Paulo fala que as maravilhas que nos aguardam, né, a glória que nos aguarda, elas não se comparam com os sofrimentos desse mundo. Então elas não são só o fim do sofrimento. Elas se comparam, são muito mais do que isso. Elas são o quê? Nós já temos um episódio sobre o galardão aqui, né? É verdade. Nossa. Elas são a plenitude do sentido da nossa existência, entendeu? O potencial inteiro que a gente tem como seres humanos criados à imagem de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue calcular. A gente só tem uma visão de existência, que é a visão que a gente tem de nós mesmos, né? Então, tem uma plenitude grandiosa. Então, isso deveria servir como um orientador do nosso coração. O Wright fala isso no Surpreendido pela Esperança, né? Se a gente pensasse mais sobre o que vem na outra vida, a gente encontraria novos sentidos para essa vida, né? Exato. Então, isso é uma coisa que a gente não... Então, a gente, quando começa a ouvir as coisas terríveis do mundo, a gente desespera, porque elas, de certa maneira, também significam o fim das coisas boas que tem nesse mundo. E não é errado você achar que o mundo tem coisa boa, e não é errado você usufruir, é tudo graça de Deus. É verdade. Mas você precisa entender que as coisas desse mundo, elas também passarão para serem refeitas segundo a plenitude do propósito divino. Né? Cacau, agora eu tô pensando aqui, tentando aliviar a barra. Vamos lá, a irmã que fez essa pergunta, né? Coração aflito, o que fazer diante de tantas notícias, coração mega aflito e tal. Aí a gente, porque assim, tem esse lance que eu acho que é o que domina a maior parte dos nossos corações, esse lance de realmente perder as coisas boas que a gente tem aqui. Agora, um outro medo também, Cacau, é alguém que não é porque ele vai perder as coisas boas, porque a vida dele também tá bem complicada, né? A pessoa tá bem complicada, bem arrebentada nesse mundo aqui agora, mas ela tem medo... Porque pintam também o Apocalipse pra ela com aquela coisa assim, né? Das taças, dos cavaleiros. Então a pessoa não quer passar por um cenário de guerra e tal. A pessoa não quer passar pela tribulação. Aí o que é? A gente adota então aquela escatologia que já arrebata todo mundo e não passa pela ira e tal. No sentido que, às vezes o medo... A minha pergunta pra ficar bem mais clara às vezes o medo do pessoal porque, mano, que diz que a coisa vai ficar muito desgracenta no final, cara, e eu não queria passar por isso, meu Deus. Pode entrar em algumas perspectivas milenaristas aí, no debate do milênio, algumas resolvem essa questão ou não, mas o mais importante é pensar que, como eu acredito, tá? Não necessariamente
as desgraças elencadas no Apocalipse e em outros textos escatológicos, elas são piores do que as que já aconteceram no mundo, entendeu? Exato. É justamente tanto o sermão de Jesus em Mateus quanto o Apocalipse, eles existem para quando as coisas ficarem difíceis, nós não acharmos que Deus foi derrotado, entendeu? Porque ele já avisou que ia ser desse jeito. Então renova a esperança de novo, né? Então, os apóstolos enfrentaram um monte de perseguição. E por que eles continuavam? Porque Jesus já tinha dito que aquilo tudo ia acontecer, então eles já sabiam, nada escapou do que tinha sido anunciado, entendeu? Os cristãos viram a queda de Jerusalém. Por que eles continuaram? Porque Jesus falou, não vai sobrar pedra sobre pedra, e eles continuaram. Então, esses textos, eles são para nos trazer esperança, eles não são para nos trazer medo, né? E da mesma maneira, as notícias péssimas do mundo, e elas me deixam aflitos também, Bibo. Eu tô parecendo que um cara gelado, impassível, elas me deixam aflitos também. Mas geralmente, é o que a gente falou, a gente tá com a cabeça muito cheia de informação, mais do que a gente consegue lidar. A gente tem também uma certa cultura, um certo mercado de desgraça na economia das informações. Não é nem porque os divulgadores de notícias são mal intencionados, não é nada disso, tá? É simplesmente porque existe um senso entre nós de que saber das coisas péssimas que acontecem no mundo nos dará mais segurança. Então a gente acredita que isso é muito importante, a gente saber de tudo isso. Então, como é muito importante, a gente está ávido para saber. Como a gente está ávido para saber, vai ter gente ávida para nos informar, entendeu? Quando a gente acha coisas que a gente acha menos importante, a gente vai ter menos informações sobre isso. Porque quando divulgar, isso não vai repercutir tanto. Porque tem informação sobre tudo, tem sobre tudo. Sabe a galera que fala assim, isso aqui a Globo não mostra. Às vezes a Globo mostrou, às vezes a internet mostrou, às vezes um monte... Ninguém tá falando. Não, com certeza tem alguém falando. Com certeza tem alguém falando. Ninguém tá falando, é mentira. Só que isso não repercutiu. Então, é menos do que ninguém tá falando e ninguém tá ouvindo e por isso tem pouca gente falando. Porque se mais gente tivesse ouvindo, estaria mais gente falando. Entendeu? Mas ninguém tá ouvindo. Então, aí a gente quer ouvir tudo que, né, nos toca. Aí a gente vai... Então, a gente ouve aquilo que é ruim, aí aumenta quem fala daquilo. Por quê? Porque ele tá vendendo informação, tá vendendo engajamento. Então, a gente tá pegando isso. Então, assim, ninguém tá mal intencionado nessa história. Todo mundo quer fazer o bem. Só que a gente cai numa parada de ser consumido por isso tudo, entendeu? Então, a gente precisa saber. Eu vou contar uma experiência pessoal aqui, viu? Que foi muito marcante pra minha vida. Quando a pandemia estourou, eu imaginei que, como muita gente, imaginei que ia durar um mês no máximo, né? Então, falei assim, 15 dias, né? Eu anunciei na igreja, vamos ficar 15 dias aqui sem reuniões, sem nada. Ai, tadinho. Mas eu sabia que não ia durar 15 dias, eu sabia que ia durar um pouco mais. Mas assim, eu não esperava que ia ser muito mais que isso, né? Aí, beleza, 15 dias, tal, beleza, tá. Quando eu fui tomado pela convicção de que aquilo tava ainda numa curva ascendente, ainda muito no comecinho, eu fui tomado por um desespero, Bill. Eu fiquei muito mal, muito deprimido, muito assim, sabe? Só que eu assistia televisão, cara, o dia inteiro, eu acho. O dia inteiro é exagero, mas eu via muito. Porque assim, eu sou professor e pastor. Os cultos acabaram, a escola não tava mais. A gente teve férias naquele período pra tentar, né, ver se passava e a gente podia voltar a reunir. Cara, do nada, eu fiquei sem ter muita coisa pra fazer, entendeu? Então eu ligava pros irmãos, mas aqui também tem um certo tempo que você consegue fazer isso não dura muito e tal. E aí, cara, televisão. Eu passava, cara. Era plantão da Covid na Globo, aí Globo News, CNN, eu ficava assim, pá. E fui ficando pior, porque não tinha nenhuma notícia boa. Aí a Nath veio e falou assim, ei, chega, acabou, desliga isso aí. Olha Mas, aí. cara, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, não adianta eu desligar. Se eu desligar vai continuar acontecendo, né? Então, vou aqui. Qual mal tem de eu me informar, né? Qual mal? E, cara, eu não conseguia. E eu não conseguia de jeito nenhum, cara. Aí, Caramba. a Nath veio uma hora e ela tava trabalhando home office, né? E ela trabalha numa farmacêutica. Aí ela veio uma hora com uma notícia que dava uma certa esperancinha na época, assim, que logo depois a gente já viu que não tinha nada a ver. Mas no começo, quando começou aqueles negócios lá da cloroquina e tal, o cara que deu essa notícia era um cara que era Nobel de Medicina, né? Então, tipo, o francês lá. Então, no primeiro dia, todo mundo achou que, pô, agora sim, né? Até o Átila falou assim, ó, gente, tomara, né? Mas vamos ver, né? Tal.
E ela veio me contar que a empresa que ela trabalha estava disponibilizando um monte de coisa gratuita para fazer teste. Não, estou disponibilizando para os laboratórios fazerem teste e tal. E eu fiquei, pô, né? Aí aquilo, cara, automaticamente me aliviou. Mas não demorou muito para aquela esperança sumir, né? Mas essa experiência de ir do desespero para a esperança assim, em segundos e depois rapidamente cair de novo, ela me fez parar para pensar e eu pensei assim, por que eu não consigo parar de ir atrás de notícia? Por que eu não consigo parar de ir atrás de notícia? E aí eu percebi que eu não conseguia parar de ir atrás de notícia porque eu estava procurando uma boa notícia. Entendeu? Caraca. Eu estava indo o tempo todo porque minha única esperança é que uma boa notícia chegava. Como é que eu sei disso? Porque quando chegou alguma coisa que parecia uma boa notícia, eu fiquei feliz, entendeu? Então eu ficava o tempo todo assistindo notícia para ver se alguma boa notícia chegava. E eu acabei de falar que as boas notícias são mínimas, né? Aí, rapidamente veio na minha cabeça, né? Eu tenho uma boa notícia. Eita, garoto! Eu tenho uma boa notícia. E eu preciso que essa boa notícia não seja obscurecida pelas más notícias da realidade presente. Eu preciso entender que tem uma boa notícia que continua de pé. Essa boa notícia ela não foi derrubada pela quantidade de más notícias que existem, né? Então eu nunca sou assim de recomendar que pessoas parem de ver alguma coisa ou parem de ler alguma coisa, né? Eu acho que cada um sabe onde o calo aperta. Mas uma lição que eu tomei para mim e uma decisão que eu tomei para mim era dar o mesmo espaço que eu dou para as más notícias para a boa notícia do Evangelho. Caraca. Então, me apegar ao Evangelho, me apegar à Palavra de Deus, me apegar às promessas de Jesus Cristo, com a mesma ênfase, com a mesma intensidade que eu tava, ou mais intensamente, inclusive, né? Do que eu tava me apegando ali às notícias velhas, né? Muito bom. E isso foi transformador. Dali pra frente eu confiei muito mais em Deus. E aquilo foi muito bom também para eu poder consolar as pessoas. Ô, Cacau, deixa eu te falar um negócio. O Edson Bruno, pra quem não sabe, é o cara que faz a vinheta do BTcast. Começa agora o BTcast. Edson Bruno é o meu grande mestre na comunicação. É o nosso esporte. O Edson Bruno é o cara que criou a Rádio 107 aqui em Joinville e tal. Foi o cara que me deu a oportunidade, me deu várias dicas de rádio e tal. E tem aquela voz maravilhosa. E ele tem um programa de notícias chamado Giro 180, né? Ou seja, onde ele em 180 segundos ele dá as notícias que tá rolando no dia, na semana ali e tal, né? Aí, eu acho que é isso, é Giro 180 segundos, que não sei quantos minutos dá. Aí dá 2 minutos, sei lá. Aí o que acontece? E é legal 180 são 3 minutos. 3 minutos? Então 3 são 3 minutos. Então ele por 3 minutos ele dá notícias. E esse bloco ele acontecia ao longo da programação da rádio. Mas ele sempre terminava assim, ele dava as notícias, aí ele falava assim, ó: estas são as notícias do mundo mutável, agora uma que jamais mudará. Aí ele citava um versículo. Olha aí, tem a ver, né? Tem a ver, lembrei. Tem a ver. Exatamente. É muito bom, então, cara. Ele dá... isso foi muito importante pra mim, cara. Isso foi muito importante mesmo, assim. E eu me lembrei de Noé muito nessa época, assim, sabe? Que, tipo, né? Poxa, por aí. É mais morte do que aquilo, né? Mas ele tava ali na arca e depois tem toda uma missão, né, de reconstrução com base na esperança de uma aliança. Então, como é que ele vai para um mundo destruído? Ele vai para um mundo destruído porque ele vê o arco da aliança de Deus, né? Então, a gente vai viver nesse mundo também em reconstrução com esse arco da aliança de Deus, com essa fé. Então, a gente é o povo de esperança por excelência, né? E é pra isso que Pedro vai dizer que... Ô, Paulo Júnior. Para, Paulo Júnior. Mano, tu tem noção do que tu acabou de falar? Nossa, lindo, cara, isso. Lindo. Segura Pedro aí, segura Pedro. Eu tô imaginando... Cara, o arco da... A gente se move no mundo caído porque há o arco da aliança, há a esperança. Cara, mano... Eu vou usar no meu livro isso aí, Cacau. Vou te citar no meu livro de novo. Cara, sensacional. A gente se move no mundo quebrado... Porque aquele que prometeu consertar tá com a gente, entendeu? Mano, é maravilhoso. O próximo você põe: o Deus que destrói sonhos não destruiu a minha esperança. Olha aí, o Deus que constrói o mundo. Pronto.
Não, vai se chamar Pronto aí, ó. Não, vai se chamar... Ia se chamar o Deus que constrói um povo, né? Pra fazer o trocadilho, né? Mas aí, cara, como se tornar um servo inútil é muito melhor. É muito aí vai bom, ser isso o livro. Mas aí, então Pedro, quando fala assim, seja preparado para responder cada um que perguntar a razão da esperança que existe em vocês, né? Ele tá falando para um povo também sem casa, né? Para um povo também perseguido, um povo também cheio de más notícias, né? E ele diz, inclusive, se fizerem o mal, faça o bem, porque quem vai fazer o mal para vocês se fizerem o bem? Mas ainda assim, vale a pena sofrer pela injustiça. Então, tudo isso é com base na esperança, muito na esperança de Deus. Então, é isso, né? Encha a sua cabeça da boa notícia. Com pelo menos a mesma intensidade com que você está enchendo a sua cabeça de más notícias, né? Deus não perdeu o controle da história, Deus continua nos usando como seu povo, Deus continua nos impulsionando a fazer a obra dele, e quanto mais gente sofrendo tem, mais oportunidades tem de você ser alívio, né? Então, como você tem esperança, você leva esperança para quem não tem. Né? Gente, esse é o BT Papo, esse programa onde a gente procura responder perguntas que vocês nos fazem. Nos sigam nas redes sociais, @Bibotalk, @CacauPmarques, tá aparecendo aí na tela. Outra coisa... Não, pera. No Instagram é isso mesmo. Porque o Twitter ninguém gosta, só vocês. É Instagram é a rede... Eu desinstalei o Twitter do celular. Muito bom, olha aí, ó. Agora vem, hein? Agora vem. Eu já fiz isso outras vezes. Né? Não volta mais. Pra que voltar pro X, cara? Pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte, como é que você acompanha que a gente não se inscreveu no canal ainda? Que absurdo que é esse, você chegar até agora, no final desse papo, e não dar o joinha, não dar o like. Na moral, tem que se inscrever no canal, dar o joinha, passar esse vídeo pra frente. O BT Papo... ele é palatável, ele é assim, tipo, todo tema você pode passar até pra quem tá começando na fé. Esse é o BT Papo, essa abertura ao mundo Bibotalk. Então, passe o BT Papo adiante, tá bom? Dê o seu like, seu comentário, porque a gente tá fazendo com muito carinho. E é maior esforço, hein, Cacau? A gente tem que falar... É maior esforço se juntar, gravar, pensar as perguntas, estudar, né? O Cacau estuda, lê, trabalha. Pô, mano, é maior trabalho pra apresentar esse programa pra vocês aqui. O quê, mano? O Cacau nem estuda, né? Não, mas Cacau, talvez tu não estude. Não, calma, que eu vou te defender, que eu sou teu advogado. Talvez você não estude para esse tema, mas você sempre está estudando, sempre está lendo. Porque você é pastor, você está a todo momento. É igual aquela coisa, Bibo, tu demora quanto tempo para preparar um sermão? A vida inteira, entendeu? Já falamos até sobre isso aqui. A gente tá toda hora lendo, estudando e tal, e isso para apresentar um conteúdo bacana para você. Então, pô, o mínimo que você pode fazer é dar um like, comentar aí. Quer ir além? Vira nosso aluno na IBT. Tá bom? Vira nosso aluno na IBT, que isso também nos ajuda. Ou se torne um mantenedor do nosso ministério, tá bom? Cacauzeira, tamo together. Semana que vem mais um BT Papo, se Deus quiser e assim permitir. Terça-feira tem o BTcast, nosso podcast com mais gente, tratando de vários temas. E toda sexta-feira tem o BT Papo. Esperamos vocês, hein? A gente já conversou sobre o teu cabelo raspado e tu assumir a careca e a barba já, né? Eu entro pra ser ofendido. Não é, cara, que eu já falei que tu tinha que raspar esse cabelo, cara, e assumir a tua barba, velho. Ô, Bibo, você não é uma pessoa ruim. O seu problema é dar muito pitaco na estética dos outros, entendeu? Ai, se eu fosse um cara bem apessoado ainda, né, mano, pra dar pitaco, né? Mas, ai, meu Deus, cara, como é que pode? Não, mas eu acho, cara, que quando eu vejo um cara barbudo e careca, eu acho massa. Eu acho massa. Assim, não é todo cara barbudo e careca que fica massa, né? Entendeu? Tem isso aí, Mas tu já foi naqueles cabeleireiros que o cara faz um teste pra ver como é que fica? Que os caras têm um programinha, não? Eu não tô gostando dessa parte. Vamos trocar de assunto. Vamos, tá bom, desculpa. Então agora, valendo? Tá. Eu falo a frase de novo? Não, passou, não. né? Ah, tá. Rafa brinca lá. Espero que o Rafa entenda isso que você falou, porque ficou um pouco complicado, mas tá bom. Vamos, deixa eu explicar então, Rafa. Eu falei eu entendi. Vai. Não, se tu que tá aqui comigo ao vivo não entendeu, imagina ele que tá vendo depois. Não, eu entendi. Ah, tá. Não, é isso, Rafa. Aqui no fundo, eu falei pra tu botar a foto preto e branco dele e a frase. Mas daí o Cacau não citou a frase de novo. O Cacau começou a falar do livro. Não, citei de novo, pô. Ah, é? Citei de novo. Falei. Ah, tá. Então tá bom. Então, foi no outro dia, eu não lembro. Exato. Vamos voltar aqui.